Capítulo 1609. Sombras e Cristais, Parte 1. O corpo de Sinmara brilhou com luz branca enquanto ela ativava a dominação para virar a maré da morte contra seu próprio lançador. Ao contrário de uma abominação, suas penas não eram pretas devido à ausência dos elementos. Quando ela se transformou em um núcleo branco, ela evoluiu para uma forma diferente de uma fênix normal, que era capaz de absorver todos os elementos e de dominá-los. Ela não tinha listras coloridas porque, assim como Lilith, ela não tinha afinidades elementares naturais, exceto pelos dois com os quais nasceu. Os outros pertenciam às habilidades únicas de sua linhagem Fênix das Trevas. Sinmara liberou uma explosão de energia que restaurou o equilíbrio nos elementos amaldiçoados e então usou dominância para assumir o controle da massa de energia que os compunha para tecer o feitiço mágico espiritual de nível 5, Morte Estrondosa, simplesmente adicionando uma centelha de sua força vital. Que diabos? Lito observou com espanto enquanto a Fênix respirava como se estivesse prestes a usar chamas de origem. O que saiu, em vez disso, foi uma cachoeira de energia esmeralda que atingiu a ilha com tanta força que a onda de choque do impacto seguinte fez as montanhas circundantes desmoronarem. No entanto, uma vez que a energia de morte estrondosa desapareceu, o Lich parecia mais irritado do que magoado. As habilidades regenerativas inatas de seu lado vegetal temporário combinadas com o núcleo branco curaram a ilha tão rapidamente que até Sinmara pensou que seu precioso feitiço havia sido ineficaz. Dê uma boa olhada, irmãozinho, Shenagrosh disse. Todas as pessoas de núcleo branco são monstros. Até os humanos podem evoluir depois de alcançá-lo, ganhando poderes que não fazem sentido. Lilith, no entanto, já tinha visto o que acontecia quando um Lich se alimentava e também era capaz de usar a dominação, então entendeu o que estava acontecendo em ambos os lados do campo de batalha. O que você quer dizer com até os humanos podem evoluir? Ele perguntou. Apesar de seus corpos fracos, graças à sua alta inteligência e velocidade de reprodução, as espécies humanoides são semelhantes às bestas imperadoras e só podem ficar mais fortes com o despertar. No entanto, na verdade existem 2 degraus acima da minha e da sua condição. Alcançar o núcleo branco também significa se transformar em um ser único, capaz de explorar todo o seu potencial e habilidades. Ao contrário de nós, pessoas como nossa irmã não podem transmitir suas habilidades de linhagem simplesmente porque é a presença do núcleo branco que permite que elas se manifestem. Mesmo que os filhos de Sinmara também alcançassem o núcleo branco, seus poderes seriam diferentes dos dela, Shenagrosh disse. Como você pode ter tanta certeza disso? Lee perguntou. Porque eu vi Baba Yaga dividir seu corpo em 3 pessoas diferentes, exibindo habilidades semelhantes à linhagem Hydra, apesar de ser uma Odi. Ela respondeu. O que? As memórias de Kula e os horrores que ele testemunhou lá inundaram a mente de Lilith, tornando o contraste com a bondade de Baba Yaga tão forte que ele se recusou a acreditar que ela pudesse pertencer a uma raça tão cruel. Sinta-se à vontade para duvidar de minhas palavras, mas pergunte a si mesmo, onde ela obteve o conhecimento que precisava para dar à luz os mortos-vivos primeiro e os cavaleiros depois? Shenagrosh perguntou. Solos, o que ela diz faz sentido? Ele perguntou através do link mental deles, certificando-se de que nada disso passasse por aquele que ainda o conectava com o resto do grupo. Na verdade, faz muito sentido. Colocando desta forma, Baba Yaga e Aileen usaram o conhecimento de Odi para criar suas respectivas versões de mortos-vivos. Se você se lembra, minha mãe só conseguiu me fundir com minha torre graças à colaboração dela com Baba Yaga. De certa forma, estou mais perto de um lixo do que de um morto-vivo. Na verdade, nunca morri e minha torre é semelhante a um filactério. É até capaz de restaurar meu corpo depois que ele foi completamente destruído. A principal diferença entre um Lich e eu é que enquanto metade do núcleo deles é transformado em núcleo de sangue, metade do meu foi fundido com o núcleo de poder da torre. Ela respondeu. Então eu sou uma abominação e você é um Lich? Lee perguntou. Sim, um morto-vivo natural e um artificial unidos. Mogar realmente tem um senso de humor distorcido.
Solos tentou fazer com que parecesse uma piada, mas a ideia de se tornar como os Ogrish ou Inxialot a assustou até a morte. Quão perto estão suas leituras sobre Shenagrosh da conclusão? Ele disse para mudar de assunto e aliviar a preocupação que ele sentia que a atormentava. Lita havia caminhado mais de 1 quilômetro no lugar dela quando conheceu Scarlet, a escorpião, pela primeira vez. No entanto, a situação deles era totalmente oposta. Ela estava condenada a viver para sempre e provavelmente enlouqueceu, enquanto ele estava fadado a morrer e reencarnar. Vai demorar algum tempo. Desde que a luta começou, há muita interferência dos dois núcleos brancos e eu realmente não posso perder nenhuma de suas trocas. Táticas, feitiços, métodos para sincronizar fluxos de energia externa com dominância. Podemos aprender mais com esta luta do que com uma biblioteca inteira, ela respondeu. Enquanto os dois conversavam, Aileen avançou, transformando seu bastão dourado em uma lança que absorveu parte da força vital extra e a converteu em poder destrutivo. Alice sabia sobre dominação e até tinha cabelos de 7 cores, mas não tinha ideia de como funcionava. Mesmo depois de milênios, Aileen ainda não conseguiu encontrar uma maneira de aproveitar esse poder divino. Agora ela não estava apenas furiosa com a Fênix, ela também estava com inveja. Com 6 braços apoiando o farol, o Mago Lich realizou uma série de ataques que mudaram sua trajetória enquanto ela trocava o controle das diferentes mãos. Seus movimentos eram rápidos como um raio e fluidos como a água, tornando impossível para Sinmara se esquivar. O peitoral de sua armadura se deformou com os impactos, fazendo-a cuspir um bocado de sangue quando foi lançada contra o chão, semelhante a um meteoro. O Lich perseguiu e atacou com sua lança enquanto infundia mais força vital. A arma cresceu em tamanho até se tornar grande o suficiente para perfurar o peito da Fênix e esmagar todo o seu coração. Droga, nunca antes Aileen havia demonstrado tanto poder e habilidade marcial, Sinmara pensou. Ela escondeu sua força esse tempo todo. A Fênix das Trevas estava muito ferida para evitar o ataque, mas ela não precisava, graças à sua habilidade única, Eco das Trevas. As sombras que o cercavam, até mesmo a de Lich, ganharam vida e se transformaram em uma cópia do Sinmara. Cada um deles lançou um feitiço diferente de nível 5 que atingiu Aileen por todos os lados, deixando-a sem saída. Pela minha mãe! Isso não é semelhante aos seus demônios das trevas. Solos disse surpreso. Tipo de Lit respondeu. Meus demônios são guiados por uma alma e possuem apenas as habilidades que tiveram em vida e os feitiços que eu concedo a eles. As sombras de Sinmara, em vez disso, canalizam sua mana, permitindo que ela teça e lance feitiços mesmo durante a luta. O feitiço de gravidade, Pilar Esmagador, aumentou o peso da massa extra que o Lich ganhou da cadeia alimentar a tal ponto que todo o seu corpo implodiu e até mesmo o equipamento da Vroz gritou com esforço. Capítulo 1610, Sombras e Cristais, Parte 2. Aileen havia criado sua lança para converter a força vital com a qual estava imbuída em massa extra, da mesma forma que seu corpo fez. No entanto, sob os efeitos do pilar esmagador, mesmo um metal mais durável de Mogar mal conseguia suportar seu próprio peso. Para piorar ainda mais a situação, quando o feitiço dimensional Círculo Completo distorceu a ponta da lança bem nas costas de Aileen e a fez colidir com sua armadura da Vroz, o resultado foi a destruição mútua. Ao mesmo tempo, o feitiço Magia Espiritual, Caminho Estelar, conjurou um fluxo esmeralda composto de inúmeras partículas acima do Lich. Caminho Estelar usou a atração gravitacional do pilar esmagador para aumentar seu impulso enquanto o Círculo Completo distorcia cada partícula que havia errado seu alvo de volta ao topo de Aileen. Vejo que não sou o único que gosta de jogar as cartas com cautela. A Lich estalou os dedos, liberando uma explosão de magia amaldiçoada que interrompeu os feitiços de Sinmara por tempo suficiente para escapar do ataque. Espero que você perceba que a cada segundo que passa, meus gatinhos estão conseguindo o que preciso, enquanto você não consegue nada. Bata-me o quanto quiser, a menos que consiga destruir meu filactério, é apenas uma perda de tempo. Você tem certeza sobre isso?
Alguns momentos se passaram desde que a Fênix das Trevas desabou no chão, mas ela já havia se recuperado sem a ajuda de sua técnica de respiração. O que você, só então Aileen percebeu que o Eco das Trevas tinha sido apenas um disfarce para a habilidade da linhagem da Fênix, chamado do Sangue. Enquanto Sinmara mantinha o foco do Lich nela, ela conjurou outros membros do ninho que estavam capturando as bestas imperiadoras de Aileen no momento em que elas saíram do solo para entregar as mercadorias ou abriram um passo de dobra para coletá-las. Ao contrário da expectativa de Sinmara, em vez de cair em desespero, o criador de todos os Liches explodiu numa gargalhada maníaca. Você deveria ter feito mais do que assistir minha luta com Varelen. Você também deveria ter ouvido minhas palavras. Como eu disse a ele, é lutando contra você que tiro minha força e inspiração. Mais um estalar de dedos abriu vários passos de dobra ao mesmo tempo. Se Aileen está conjurando mais vítimas de sacrifício para obter outro aumento de poder através da alimentação, estou ferrado, Sinmara pensou. Nosso poder mágico é quase idêntico, e entre a força e as habilidades de linhagem que ela obteve na primeira refeição, ela já obteve a vantagem física. Não posso permitir que ela faça isso de novo, caso contrário, apenas mamãe pode ser sua oponente. A Fênix das Trevas bateu suas asas, gerando ondas de fogo com a mesma intensidade de um feitiço de nível 3 que inundou os passos de dobra de Aileen. Seu objetivo era matar a refeição que chegava e esvaziar a despensa do lixo de uma só vez. No entanto, as chamas desapareceram sem nunca ultrapassar os corredores dimensionais. Aileen não conjurou mais comida, mas mais ajudantes. O que atravessou a escadaria foi um pequeno exército do que pareciam soldados esqueletos. As Fênix que ainda estavam lutando contra as bestas imperiadoras felinas zombaram do aparecimento de mortos-vivos menores, enquanto Sinmara sabia que havia algo errado naquele movimento. Não faz sentido trazer esses fracos para o campo de batalha, ela pensou. Eles não podem nem comprar um segundo para ela, muito menos lutar contra as Fênix. No entanto, não é típico de Aileen desperdiçar mana preciosa em um feitiço que é apenas uma distração. Lee foi o único que entendeu o que estava acontecendo, mas apenas porque também estava trabalhando em um projeto semelhante. Cada um dos mortos-vivos usava uma armadura completa de adamante e empunhava poderosas armas encantadas que por si só transformariam até mesmo um fazendeiro em um poderoso guerreiro. Verdade seja dita, eles eram apenas criações e protótipos fracassados de Aileen. Assim como Lith, ela odiava jogar coisas fora, mas ao contrário dele, ela não podia pedir a Salaar para reciclar os materiais para ela, nem se dar ao luxo de comprar chamas de origem suficientes para limpar todas as suas falhas passadas de sua marca mágica. Um único golpe das armas dos mortos-vivos dissipou as teias de fogo, protegendo a casa de seu mestre do perigo. Então, eles levantaram as mãos, liberando uma saraivada de feitiços de nível 5 que pegaram as Fênix de surpresa e as feriram profundamente. A fera imperadora felina não perdeu a abertura. Metade deles foi resgatar seus amigos capturados, enquanto a outra metade aproveitou sua vantagem e partiu para o golpe final. As Fênix foram pegas com a guarda baixa e cada um dos esqueletos demonstrou um poder mágico que pertencia a alguém com um núcleo violeta brilhante. Num instante, o exército inimigo dobrou seu número e mudou o rumo da batalha. Isso não faz sentido. Os Fênix pensaram em uníssono enquanto lutavam por suas vidas. Como pôde um mero esqueleto ser tão poderoso? Essas coisas não são esqueletos. Lee pensou, forçando Solos a estudar os novos inimigos com os olhos de Minadion. Essas coisas são a versão diluída do que eu quero fazer com os cadáveres de Trollblade do Vagrash. Eles são golems mágicos controlados por cristais. Ele apontou para as órbitas oculares, onde duas pedras preciosas de cores diferentes haviam sido gravadas. Pela minha mãe, você está certo. Solos ignorou Xenagrosh e concentrou toda a sua atenção na nova tarefa em questão. Ela notou que nenhum esqueleto tinha olhos verdes esmeralda. As pedras preciosas foram imbuídas do poder de um dos 6 elementos, permitindo que cada golem controlasse 2 elementos ao mesmo tempo.
As pedras preciosas foram programadas para serem capazes de funcionar de forma independente para lançar 2 feitiços de nível 3 ao mesmo tempo, ou em sincronia com outro cristal para lançar quaisquer feitiços de alto nível que empregassem os elementos armazenados em seus olhos. Eles são mais fracos do que as nossas criações deveriam ser, mas são um grande passo na direção certa. Solus disse depois de observar que não apenas os esqueletos eram fisicamente mais fracos que uma besta imperador, mas também que suas reservas de energia estavam caindo rapidamente. Apenas suas proezas mágicas eram semelhantes às que lhe queria conceder às suas criações. Mesmo assim, o limite de 2 elementos fez dos golems de Aileen um pônei truque que dependia de seu equipamento e do elemento surpresa para ser eficaz. Acho que isso depende do fato de que, embora pretendamos fazer golems que possam servir como nossos generais e liderar meus demônios na batalha, Aileen precisava de meros soldados de infantaria. Seus generais são a besta imperador, enquanto os golems são apenas peões dispensáveis. Lip ponderou. Bem, faz sentido. Solus ponderou. Essas criaturas são todas despertas, altamente inteligentes que ela treinou, e cada uma delas já é tão poderosa quanto um de nossos golems deveria ser. A única diferença é que eles têm livre-arbítrio e não podem compartilhar as habilidades da linhagem de Aileen. Meu palpite é que os golems são um produto de baixo esforço da pesquisa de Aileen. Protótipos que ela percebeu como o primeiro passo para algo maior. Protótipos ou não, são exatamente o que procurávamos. Mortos-vivos menores que, graças ao poder dos cristais, receberam um excelente grau de inteligência, poderes equivalentes aos mortos-vivos maiores, mas sem livre-arbítrio. Lip respondeu. Continua no próximo vídeo.